Bom dia, irmãos e irmãs, queridos e queridas, pequeninos, grandinhos e grandinhas do Senhor. Eu sou o Pequenão. E eu sou o Carlinhos. E seremos apresentadores de hoje. Apresentadores do programa O Domingo dos Pequeninos do Senhor, que como sempre nos traz muito importantes mensagens. Agora vamos ao enredo do Padre. Bom dia, pequeninos e pequeninas, pequeninos, pequeninas, pequenões, apresentadores, apresentadoras. Estamos celebrando um tempo comum que nós chamamos o dia a dia, o tempo do dia a dia. Como nós vivemos, trabalhamos, rezamos neste tempo do dia a dia, né? Então, nós queremos que Deus nos abençoe nesta caminhada do nosso dia a dia. E os vários apresentadores, apresentadoras vão nos explicando os evangelhos destes domingos. Então celebremos juntos esta caminhada do dia a dia, do pai que vai para trabalhar, da mamãe que nos acorda, né? Temos que estudar. Assim, nestas coisas nós encontramos Deus. Então vamos celebrar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E agora é com vocês, apresentadores e apresentadoras, pequeninos e pequenões. Obrigada, Padre Américo. Como sempre, as palavras do Padre nos traz muita paz. Agora vamos para o evangelho de hoje. Peraí que eu tô resolvendo uma coisa muito importante. Vamos ao evangelho de hoje. Agora é com você, Nani. Olá, pequenina! Olá, pequenão! Olá, pessoal! Vou ler com vocês agora o evangelho de hoje. Vamos pegar as nossas Bíblias? O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 21, versículo 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre deixou e ela se pôs a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. E a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. De madrugada, estando ainda escuro, ele levantou-se e retirou-se para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos, e quando o acharam, disseram-lhe: "Todos te procuram." Disse-lhes: "Vamos os outros lugares, as aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu saí." E foi por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando demônios. Esse é o evangelho de hoje. Agora é com vocês, pequenina e pequenão. Obrigada, Nani, pela sua linda leitura. Sim, pequenina, é uma linda leitura, mas... Ficou na dúvida? Pois é, fiquei na dúvida de novo. Que novidade. Na passagem de hoje há muitas mensagens, muitas coisas que ocorreram. Parece que não, mas tem. Primeiro os discípulos contaram a Jesus que a sogra de Simão, que é Pedro, estava com febre. Em seguida, Jesus se aproximou dela. E depois ele segurou na mão dela e fez levantar. Então, somente depois disso a febre passou. Quantos detalhes! Tô vendo que alguém tá com cara de paisagem. Sim, pequenina, eu e minhas dúvidas frequentes. E não sou só eu que estou com dúvidas, se você reparar ali, tem muita gente que também está com dúvida. Olha aquele garotinho ali, e aquela outra menina também, e aquele papai que está fingindo entender tudo e que não consegue piscar. Então é hora de chamar nosso socorro, é hora de chamar o quadro Entrevistas com Especialistas. Sim! Olá, Zó! Olá, Information! Agora é com vocês!
bros, beleza, de boa, de boa. Domingão, né? Cedão, né? Oi, meninão, oi, menininha, bom dia. Que bom estar aqui com vocês. Zoé, information, o pequenão está com dúvidas. Será que vocês podem ajudar? Pequenão com dúvida? Relaxa, a gente tá aqui, vamos colocar uma luz para esclarecer a sua cachola. Que bom, Information. Minhas dúvidas começam na cura da sogra de Pedro. Primeiro, os discípulos contaram a Jesus que a sogra de Pedro estava com febre. Em seguida, Jesus entrou na casa e se aproximou dela. E depois, segurou na mão e ajudou a levantar. E aí, somente depois disso, a febre passou. São muitos detalhes. Qual é o motivo? O que será que devemos entender do milagre que Jesus fez? Nossa, pequenão, eu não tinha sacado, hein? Pô, tipo assim, vários detalhes. Tipo, na real, você prestou atenção profunda no evangelho, hein? A gente tá aqui para explicar, né? Né, Zoé? Esse Information tem cada uma. Pequenão, você tem razão. Essa passagem tem muitas mensagens. Mas o primeiro ponto é a gente reparar que Jesus está no começo de seu ministério. Ele está fazendo seu serviço para Deus. E também estamos no 5º domingo do tempo comum. Você lembra qual foi o primeiro domingo do tempo comum? Jesus foi batizado. E o céu se abriu e o Espírito Santo desceu e revelou a todos que Jesus é o Filho de Deus. No segundo domingo, aprendemos que temos que escutar Jesus. No 3º domingo, Jesus chamou os primeiros discípulos. E no 4º domingo, que foi domingo passado, aprendemos que a palavra de Jesus é diferente. Ele é o próprio Verbo de Deus e a palavra de Jesus faz acontecer. Ela realiza as coisas. Isso mesmo. E é neste domingo, que é através do milagre da cura da sogra de Pedro, que Jesus nos mostra que ele nos sustenta. Só Zoé. Curou a sogrona, né? Jesus tá ajudando o Pedrão. Afinal de contas, tem que ajudar, tem que ficar de boa com a sogrona, porque senão a patroa fica de cara, né? Information, você é uma figura, mas não é essa a mensagem. Temos que nos lembrar que foi naquele momento, foi a sogra de Pedro. Mas o milagre que Jesus fez nela, ele pode fazer na gente também. Então isso quer dizer que a sogra de Pedro representa a gente, a humanidade. Entendeu? Show, Zoé! Show! Abriu uma luz aqui na minha cachola. Antes de Jesus curar a sogra de Pedro, os discípulos foram logo procurar Jesus. Olha só, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que procurar Jesus. A gente tem que chamar o mestre, pô. Isso mesmo, Information. E como fazemos isso? Rezando e praticando os ensinamentos de Jesus. E o que Jesus faz para curar? Ele se aproximou dela. Ele entra na casa, se aproxima dela, segura na mão, ajuda a levantar. E depois disso a febre passou. Da mesma forma que Jesus curou a sogra de Pedro, ele também quer nos curar. Mas primeiro temos que procurá-lo, chamá-lo, assim como os discípulos fizeram. E depois disso, temos que deixar ele entrar em nossas casas e em nossos corações, assim como ele entrou na casa de Pedro e se aproximou de sua sogra. E Jesus segura a nossa mão, nos ajuda a levantar, assim como fez com ela. Legal! Jesus ajuda a gente a levantar dos tombos que a gente tem. Show, Zoé! Show! Ele segura a nossa mão, ele segura a nossa vida. Mas e a febre? Ô Zoé, qual que é dessa febre? A febre da sogra de Pedro é a mania de errarmos, principalmente de não conseguirmos amar Deus direito e amar as pessoas da mesma maneira que Jesus nos ama. Essa é a maior doença que Jesus quer nos curar. Entendi, Zoé. Esclareceu muito das dúvidas, mas ainda tem uma que ficou. Jesus não ficou em Cafarnaum, ele foi para outros lugares. As pessoas de Cafarnaum estavam procurando Jesus, queriam que ele ficasse lá.
Pessoas de Cafarnaum queriam mais milagres, mas eles já tinham recebido sinais para se converterem. Mas eles queriam que Jesus ficasse à disposição deles, a serviço deles. Mas não é assim. E essa passagem mostra exatamente isso. Só, Zoé. Primeiro, Jesus passou a noite rezando, batendo um papo com Deus Pai. E depois de rezar, Jesus foi para outros lugares para levar a palavra de Deus, curar e converter outras pessoas. Jesus não está à nossa disposição para atender os nossos desejos e até mesmo as nossas necessidades materialistas. Ele está aqui para nos sustentar, para nos curar, para estar aqui com a gente e até mesmo segurar a mão para nos levar para o céu. Essa é a mensagem que ele está deixando aqui para a gente. Só, meu, falou tudo, Zoé. Então, tudo falado, tá na hora de falar. Falou, brothers! Partiu! Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Pequeninos, pequeninas, grandinhos e grandinhas do Senhor, às vezes o Evangelho parece ser simples e somente contar coisas que aconteceram no passado. Mas, na verdade, tem muitas mensagens. Sim, pequenina, tem muitos ensinamentos pra gente. Na passagem do Evangelho de hoje, Jesus nos ensina que Ele, para estar próximo da gente, é preciso, primeiro, a gente abrir nossa casa, nosso coração, para Ele poder entrar e viver junto com a gente. Também Ele ensina que Ele nos socorre, nos ajuda, mas não para atender nossos desejos aqui neste mundo, mas para podermos um dia estar junto dele, junto com Ele no céu. Somos nós que devemos seguir Jesus e servir a Deus Pai, e não Jesus nos servir. E se Ele, que é o próprio Deus feito homem, rezava, devemos rezar também. Pequenão, fica aí nossa lição. E a gente fica por aqui, nosso tempo acabou, mas domingo que vem estaremos aqui para mais o programa O Domingo dos Pequeninos do Senhor. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Hugs! Agora vamos para as bênçãos finais do Padre e a partilha do pãozinho. Tchau, tchau! Então, mais uma vez, os nossos apresentadoras nos esclareceram, colocaram uma luz, como esta luz que está na nossa frente, ilumina a palavra de Deus e a nossa vida. A palavra de Deus explicada ilumina nossos passos na vida. E nesse espaço nós somos chamados à conversão, somos chamados a sermos melhores, somos chamados a nos comprometer melhor no nosso dia a dia, os pequeninos obedecer nesse sentido de acolher a palavra do papai e da mamãe, que é uma conversão na nossa vida. Então, que esta luz permaneça no nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos e abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Senhor, abençoai o alimento que coloque em nossa mesa, que mais importante do que o próprio alimento, que a gente possa partilhar o amor do Senhor por todos nós. Amém. Amém. Você partilha o pãozinho? Sim. Obrigada. Muito obrigada, filha. E assim como a gente partilhou o pãozinho, vocês aí em casa podem também pegar um alimento e partilhar em família. E mais importante do que partilhar o alimento é partilhar o amor de Jesus.